João 17, uma das bonitas orações de Jesus, e lemos todo o capítulo e queremos agora também refletir sobre esse texto. Em especial quero destacar novamente o texto, os versículos 20 e 21, onde Jesus, falando com o Pai, diz assim: Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que não creem em mim, que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo. E todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que Deus nos abençoe nesse momento onde nós olhamos para as palavras de Jesus. E essa oração de Jesus, de uma forma muito especial, traz palavras confortadoras para a nossa realidade, para o momento em que nós vivemos. Porque essa oração de Jesus foi feita exatamente no momento, talvez parecido, um momento de angústia, um momento de medo de Jesus. Um momento de dificuldade que estava por vir em sua passagem aqui pela terra, enquanto esteve aqui entre nós. Essa oração é feita na quinta-feira à noite. Depois nós vemos um pouquinho mais sobre isso, ou sobre os detalhes desta oração. Se olharmos para o nosso redor hoje, nós vamos ver que estamos cercados de problemas, de medos, de angústias, de pavor. Eu não vou começar a citar aqui nenhum deles, porque com certeza vocês convivem com essas dificuldades e com esses medos diariamente ao redor de vocês. Mas queremos também olhar um pouquinho para como nós lidamos com essa dificuldade. São muitas as formas diferentes que nos são apresentadas. Alguns se isolam do mundo, tentam ficar em si sós. Outros tentam então buscar ajuda em terapias, enfim, de autoajuda e tantos outros métodos que nos são oferecidos. Outros ainda buscam soluções que sabemos que são passageiras. Mas Jesus no texto de hoje nos dá uma opção, nos dá uma saída para a nossa vida. E eu desafio a cada um de vocês a nos acompanhar nesse momento de mensagem para tentar entender esse texto de uma forma toda especial, essa oração de Jesus, e também olhar para esse texto e ver o que esse texto tem a nos ensinar. Como eu disse já há pouco, essa oração de Jesus feita na quinta-feira à noite, depois da ceia, depois de cear com seus discípulos, antes de ir ao Getsêmani, onde Jesus novamente ora ao Pai. Então, uma das últimas orações feitas por Jesus. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Jesus já havia falado várias vezes que iria para junto de Deus nos céus. Jesus já havia preparado os seus discípulos para a sua partida. Mas da mesma forma como nós, quando estamos diante de um grande problema, de uma grande dificuldade, Jesus, como ser humano que era, olhava para os seus discípulos e podia perceber o medo, o pavor, a angústia no rosto dos seus amigos, porque sim, os discípulos eram muito mais do que pessoas que Jesus escolheu para anunciar a sua palavra, muito mais do que pessoas que Jesus havia escolhido para depois da sua morte iniciar e dar sequência ao trabalho da igreja cristã. Os discípulos eram amigos de Jesus. E Jesus estava prestes agora a deixá-los neste mundo. E Jesus percebe que nenhum deles estava preparado para viver sem a presença de Jesus. E podemos ver esse despreparo dos discípulos quando olhamos para os textos que nós lemos durante esses últimos 40 dias aqui em nossos cultos, textos que nos relataram o que aconteceu logo depois de Jesus ressuscitar. E também, a partir de agora, os textos que iremos olhar ou ler aqui na casa do nosso Deus, depois de subir aos céus. Jesus, então, diante desse grande problema, diante desse momento em que ele vivia, Jesus, junto aos seus discípulos, começa a orar, começa a falar com o seu Pai
com o nosso Deus. E ele ora de uma forma muito especial. A oração de Jesus é muito bem colocada, a forma como ela é feita. Podemos perceber a devoção e o momento e a angústia que Jesus derrama diante do Pai. E no texto em que nós lemos, nós podemos ver que Jesus várias vezes repete que Deus, o Pai e Jesus eram um, estavam unidos, mas de igual forma Jesus ora com convicção de que naquele momento Deus, o Pai, estaria lhe ouvindo. E a oração de Jesus, eu desafio a cada um de vocês a ler essa oração, a reler essa oração, porque ela é extremamente especial e bonita. Divido ela em 3 partes e podemos ela assim dividi-la em 3 partes. As 3 partes serão colocadas também ali na telinha de vocês. Quem quiser anotar e depois perceber a diferença entre uma e outra. Do versículo 1 até o versículo 5, Jesus fala da sua missão aqui na terra, que estava se completando. Depois do versículo 6 até o versículo 19, Jesus pede em favor dos seus amigos, dos seus discípulos, que ali estavam ao seu redor. E Jesus novamente pede que Deus, o Pai, os mantenha unidos, em especial por aquele breve tempo que Jesus teria que se ausentar da sua presença. Também logo adiante do versículo 20 ao versículo 26, Jesus ora em favor daqueles que viriam a crer, por causa da mensagem dos discípulos. E aí Jesus está pedindo em favor de mim, e está pedindo em favor de cada um de vocês. Jesus, quando ele fala com Deus e diz: Pai Santo, não peçam somente por estes, mas também por todos aqueles que vão vir a crer em mim por meio da mensagem pregada pelos discípulos. Jesus está naquele momento orando pela minha fé, pela minha vida e pela vida de cada um de vocês. E as palavras de Jesus são muito especiais. Jesus diz: Pai Santo, mantenha esse povo unido, mantenha esse povo pertinho um do outro e pertinho de Deus, pertinho de nós. E aí Jesus diz no versículo 21, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós. Que texto, que pedido especial de Jesus. No momento de maior angústia, no momento de maior dificuldade da sua vida, Jesus olha para aqueles que estavam ao seu redor, olha para aqueles que viriam a crer e intercede por estes junto a Deus, o Pai. Que texto maravilhoso, que texto especial. E Jesus também diz que ao orar com tanto fervor, Ele também nos dá algumas dicas de como nós podemos permanecer unidos a Ele. E dessas dicas especiais está no versículo 17, onde Ele nos diz assim, que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Em outros momentos eu já falei que a grande maioria das vezes, quando a nossa Bíblia, na linguagem de hoje, traduz uma palavra por mensagem, poderíamos traduzi-la também por palavra. Então Jesus está nos dizendo que por meio da palavra, que é a verdade, nós estaremos unidos a Ele. E esse é o pedido de Jesus, que Deus o Pai nos alimente com a sua palavra. Por um momento nós estamos distantes aqui da casa do nosso Deus, mas Deus em sua infinita sabedoria não deixou de alimentar a cada um de nós com a sua santa palavra. Você que está ouvindo hoje essa mensagem, ou ainda virá a ouvir essa mensagem, Deus está alimentando a tua fé com a sua palavra. Por isso também esse deve ser o nosso pedido especial. Sempre quando nós orarmos,
Sempre quando nós, diante de um momento de dificuldade como esse que nós estamos vivendo, quando nós nos colocarmos diante do nosso Deus. Porque realmente, nós como seres humanos, nós percebemos claramente o quanto está sendo difícil viver a nossa fé. O quanto esse pedido de Jesus é especial, porque eu, como pastor, vou ser bem sincero com vocês, não aguento mais fazer culto para a igreja vazia. Eu tenho certeza que vocês, acostumados a estarem na casa do nosso Deus, não veem a hora de estar aqui. Por que isso? Porque a nossa fé cristã, ela é baseada, entre tantas outras coisas, em cima da comunhão, do estar junto. E o pedido de Jesus é especial nesse sentido. Ele diz: mantenha esse povo unido, para que não se dispersem. E nesse momento difícil que nós vivemos, talvez a grande dificuldade pela qual nós passamos é a dispersão do povo de Deus. Deus quer nos alimentar com a sua santa palavra. Deus quer cuidar da nossa fé. Eu estou com extrema saudade de cada um de vocês. Extrema saudade de estar aqui comungando com cada um de vocês na Santa Ceia, de poder ser o porta-voz das palavras de Jesus ditas a cada um de vocês: agora vão em paz, porque os vossos pecados foram perdoados. Como seres humanos, nós sentimos falta de estar juntos dos irmãos, mas nós podemos estar e continuar estando juntos ao nosso Deus. Por isso, em cada momento que você se coloca diante do nosso Deus, ore também assim como Jesus, siga o exemplo de Jesus, ore em favor do povo de Deus, ore pela sua fé, que Deus continue lhe alimentando, ore em favor daqueles que virão a crer, daqueles que creem, daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que duvidam ou passaram a duvidar da presença de Deus em sua vida, neste momento tão difícil. Ore falando com Deus e pedindo que Deus também abençoe e fortaleça a nossa igreja. É um momento complicado para a nossa igreja, mas nós temos a certeza de que, assim como Jesus pediu, milhares e milhões de cristãos se unem em uma só voz, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos alimente com a sua fé. Que o nosso pedido e todas as nossas ações, todos os nossos gestos sempre possam ser no sentido de sermos um, e um só corpo, bem ajustado, onde um sofre, todos sofrem, onde um se alegra, todos se alegram, onde um colhe bênçãos, todos se alegram com essas bênçãos, assim como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, que nós possamos ser um. Busque estar unido com Deus, busque a Deus através da sua palavra. E a finalidade de tudo isso, ou porquê Jesus intercede por cada um de nós, está de uma forma muito clara escrita no versículo 21, que mais uma vez será colocado para vocês. Versículo 21, Jesus pede e Jesus termina dizendo assim: primeiro pedido, eu peço que todos sejam um. E aí no finalzinho do versículo diz assim: por quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus quer falar através de nós ao mundo. Deus quer usar a mim. Deus quer usar a cada um de vocês. Fale ao mundo através da sua boca, através dos seus gestos, através de atitudes, de ações, através da sua vida. Deus quer que você se envolva. Deus quer nos unir e quer unir cada vez mais pessoas a Ele. E para finalizar essa mensagem, eu lhes pergunto: como está a tua relação com Deus? Tens a certeza da presença de Deus em tua vida? Que bom! Eu tenho a certeza que por mais que o mundo nos encha de dificuldades, o meu Deus está comigo. E Ele estará comigo durante toda a minha vida. Essa é a promessa do nosso Deus. E que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa nos buscar. Termino com as palavras do versículo 26.
o último versículo da oração de Jesus, que diz assim: eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. O amor que Deus tinha pelo seu Filho agora está em nossa vida. E Jesus termina dizendo: para que eu esteja unido com eles. Nessa certeza nós vivemos. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Nós seguimos com o próximo cântico, emendado com essa mensagem, para terminar essa mensagem: coração igual ao teu.